Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da Manhã aqui para Presidente Prudente e toda a região. Eu sou Eudes Figueiredo. Estamos chegando então com aquelas informações que são importantes aqui para a nossa região. Elas podem ser nacionais, internacionais, ou até regionais, ou até mesmo aqui de Presidente Prudente. Mas são aquelas notícias que mais importam para a gente aqui, segundo a nossa avaliação, né? Para comentar esses assuntos, nós estamos com Fernando Gessi, Adolfo Padilha e também Adilson Brevileri. A gente começa com o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo, bem-vindo. Bom dia, Gessi, bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan e todos os amigos nossos que nos prestigiam com audiência. O que chama atenção na gente são duas coisas, né? A primeira é que a rejeição daqueles políticos tradicionais que a gente viu acontecer em 2018, ela parece que não aconteceu agora em 2020 com as eleições municipais. Aí a gente tem que tirar duas observações. Ou realmente o povo não se liga no partido e não se importa com o partido do candidato participa, ou as eleições municipais, elas realmente elas têm umas características muito diferentes na hora de avaliar o candidato, mas causa um pouco de perspicacidade quando você vê algumas pessoas que venceram, como no Rio de Janeiro, como foi para o segundo turno em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Ou o povo realmente merece o que tem, ou o povo realmente ainda tem que melhorar muito, no meu ponto de vista. Olá, Eudes, olá Padilha, Gessi, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. O destaque de hoje vai para o Sebrae, que está com inscrições abertas para o curso online gratuito de empreendedorismo feminino, que começa amanhã, dia 1º de dezembro, e vai até o dia 11. Atenção, mulheres, inscrições no Sebrae Prudente, mais informações pelo 3916-9050. Muito bem, Fernando Gessi, é com você, seu destaque. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, Adilson, a todos os nossos ouvintes. Eu vou mais ou menos na mesma linha do Padilha. Nós tivemos algumas informações passadas aí dessas eleições. Primeiro, os extremos não venceram, né? Quase não venceram. O PSL, mesmo com muito dinheiro, não conseguiu estar nas 100 principais cidades do Brasil. E essa aí agora vem o alerta, né? Que é o centro-direita, o centro-direita de Prudente, do Brasil, vamos dizer assim, foi o que foi o maior vencedor. Isso aí realmente eu fiquei um pouco preocupado com esses resultados que nós tivemos. Devido à pandemia do coronavírus, a tradicional festa de Réveillon foi suspensa em Presidente Epitácio. O show pirotécnico com mais de 20 minutos de queima de fogos, que é feito na passagem de ano, também não vai ser realizado. Vamos lá, Adolfo Padilha. Eu acho que é difícil você acusar ou julgar o prefeito que toma essa decisão. A gente já falou disso outras vezes. É exagero, é muito pânico, é medo, mas também é muita responsabilidade para o prefeito assumir esse risco. Normalmente se junta lá 50 mil pessoas. Dizer, por mais que faça os protocolos de higiene, por mais que se faça os protocolos de segurança, realmente é melhor prevenir. Nesse caso, eu acho que a atitude da prefeitura ela é coerente. Mesmo a gente aqui sempre falando sobre os exageros do vírus, mesmo a gente defendendo que a gente tem que aprender a sobreviver com o vírus, com tantos outros vírus que mortais que também existem, e a gente já aprendeu a sobreviver com eles, esse é mais um, mas eu acho que nesse caso, nesse momento, a Prefeitura de Epitácio age com um cuidado qual a gente não deve julgar e a gente deve respeitar. Olha, o Réveillon de Epitácio é como se fosse um carnaval. A aglomeração de pessoas é uma coisa certa e líquida, porque toda a região acaba se concentrando nessa festa que é tradicional em nossa região. E a queima de fogos, é uma dúvida, né? Por que a queima de fogos também foi suspensa? Deve ter sido aí por conta da situação econômica que se encontra a prefeitura neste exato momento. Mas, infelizmente, é uma festa que, sem dúvida, a aglomeração iria acontecer e o risco de contaminação de um grande número de pessoas também é líquido e certo. O protocolo da pandemia que nós estamos vivendo, ele proíbe praticamente, né, a realização dessa festa. Mas é complicado, gente. Eu acho que não dá para ter mesmo. Eu acho que a prefeita ali acertou na decisão. É uma decisão que vai impactar sobre a economia da cidade? Vai, não tenha dúvida alguma. Mas tanto ela quanto o secretário de turismo, Frank, né? O Frank, ele tem um apelido, é Frank Bala.
Inclusive é conhecido meu, grande amigo meu. E nesse ponto não tenha dúvida, realmente não tem o que fazer, gente. 50, 40, 50 mil pessoas reunidas ali, não há protocolo que consiga resolver o problema. Então, eu acho que a decisão foi acertada. Muito bem, olha, nas eleições do último domingo, os partidos do Centrão saíram vencedores, hein? Vão comandar quase metade dos municípios do país. Nas mais de 2.600 cidades que serão administradas pelo grupo político de apoio ao governo Bolsonaro, vivem cerca de 78 milhões de pessoas, equivalente a cerca de 40% da população brasileira. Adolfo Padilha. O que eu disse no meu comentário, a gente tem que saber avaliar o que aconteceu, o que acontece com o eleitor brasileiro, né? Diante de 16 anos aí de desmando, diante de 16 anos de atos de corrupção nunca visto na história da humanidade, como muitos já disse no mundo todo aí, o que o PT fez, enfim, o que os políticos tradicionais fizeram com o Caixa do Brasil, a gente vê pessoas envolvidas altamente em corrupção sendo eleitas, né? Os outsides, os novos candidatos não tiveram tanto sucesso dessa vez. Então, é difícil a gente entender o que o eleitor brasileiro quer, aonde ele quer chegar, como ele quer amadurecer. A verdade, na minha visão, isso não significa muita coisa, não. Eu acho que o fato do Centrão significa, sim, a perda do espaço dos partidos mais de esquerda, como o PT, que está derretendo. Isso é um bom sinal desse pleito de 2020, né? Ver o PT derretendo, ver ele perdendo o prestígio dele e outros crescendo. Eu acho que isso se dá mais à falta de força do PT do que ao governo Bolsonaro, por exemplo. Eu acho que pela eleição municipal ser uma coisa muito pessoal, eu acho que aí falou mais alto, e nós sentimos isso aqui na região também, onde candidatos que tinham alguma ligação com a esquerda não conseguiram ter o êxito favorável nas eleições, quando foi lembrado que ele era de esquerda, como aconteceu em Venceslau, como aconteceu em Pirapó e em outras cidades aqui da região. Então, eu acho que é mais pelo que o PT fez do que pelo que o governo Bolsonaro faz. E, para finalizar, eu digo o seguinte, é incrível a insistência da mídia em dizer que o Bolsonaro perdeu. Como pode dizer que um Bolsonaro perdeu nas eleições quando ele faz uma live de 16 minutos e cita o nome de 13 candidatos? Isso é fazer campanha para alguém? Não podemos esquecer que o filho dele foi o segundo mais votado para vereador lá no Rio de Janeiro. Então, é um absurdo que as pessoas tentam fazer manobras de ginástica para tentar atingir o governo Bolsonaro. Agora tem até assim, o PT perdeu o Bolsonaro também. Como isso? Afirmar uma coisa dessa é tão fora de propósito que não vale nem a pena comentar sobre isso. E parece que nós estamos vivendo os tempos dos absurdos, né? Tanto de um lado quanto de outro. Adilson Breviglieri, vamos lá. Olha, na verdade é o seguinte, a gente percebe que a esquerda, nessas eleições, ela realmente foi varrida do território nacional, né? Principalmente o PT, que teve aí, de uma certa forma, a sua aniquilação ampla e restrita. Agora, nós temos que definir aqui que o povo também, o eleitor, está muito mais atento. Como o Padilha disse, a proximidade dos candidatos de centro e os candidatos de direita é muito perto do eleitor nas eleições municipais. Os vereadores também, os candidatos vereadores também é muito mais perto, muito mais nítida a visualização e o entendimento do eleitor. Agora, uma coisa que mostrou isso aí é que realmente o povo não quer mais a extrema esquerda, não quer mais saber do vermelho. Agora, com relação a essas críticas que fazem uma comparação do governo PT, que o Bolsonaro também acabou perdendo nessas eleições, a gente tem que analisar quais são os elementos e quais são os veículos de imprensa que fazem esse tipo de afirmação. Sem dúvida nenhuma, são aqueles aliançados com a própria esquerda. Uma coisa boa que eu acho que essa eleição vai trazer é a eliminação de muitos partidos que realmente não têm condição nenhuma de existirem mais. O Brasil não tem mais condição de ter 33, quase 35 aí, se forem aprovados aqui no país. Nós estamos votando em quê? Nós estamos votando na pessoa, nós estamos votando na ideologia. Nós temos pessoas que defendem direita e esquerda nesse país que nem sabem do que se trata. Quais são os conceitos que são defendidos? Então, isso aí, esse resultado dessa eleição, trouxe aí novamente grande parte da vitória por conta do Centrão,
Mas é bom que nós não esqueçamos que a maioria das pessoas que estavam envolvidas lá atrás em grande parte de corrupção e desvios de dinheiro são do Centrão. São quase hoje 200 pessoas que estão sendo investigadas. E quando nós fortalecemos essa base aqui nos nossos municípios, afinal de contas, tudo começa nos municípios. Nós fortalecemos toda essa base lá em cima, que envolvem partidos que nós, por mim, não deveriam nem mais existir. E aí você tem aí algumas narrativas do tipo, o Maia venceu no Rio de Janeiro, venceu lá em cima, na Paraíba, se não me falha a memória, onde ele saiu lá junto com o pessoal lá do Ciro Gomes, inclusive, em Pernambuco e outros lugares mais. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Então, nós precisamos entender um pouquinho o que é direita, o que é esquerda e forçarmos ou pedirmos para que essas pessoas esclareçam isso, porque, afinal de contas, o que eu vejo é uma verdadeira salada de gato com esses 33 partidos que nós temos hoje no Brasil. Muito bem, no último domingo de eleições, o presidente Jair Bolsonaro saiu, votou, tirou a máscara e conversou com vários correligionários e também jornalistas que estavam presentes na ocasião. Nada diferente do que sempre fez. Se tem uma coisa que a gente pode dizer aqui, é que o Jair Bolsonaro está seguindo o mesmo padrão que sempre teve. Mas ele foi questionado sobre os ministérios da Economia e também do Gabinete de Segurança Institucional, pois o Paulo Guedes estaria na corda bamba e também o Augusto Heleno. E também sobre o auxílio emergencial, ele diz que muito provavelmente o Brasil não terá fôlego para manter o auxílio. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Adolfo, eu fui muito forte aí contra o Bolsonaro nesse sentido, nessa abertura ou não? Não, eu acho que não. Eu até acho o seguinte, o Bolsonaro ele tinha que ser um pouco mais estrategista, porque ele sabe que esse pessoal que fica esperando ele falar quando ele está de saída de algum lugar é para pegar sempre o contraposição do que ele disse. É sempre para mudar o contexto do que ele fala. Qual que seria a melhor estratégia para isso? Ele não falar. Ele falar numa sala de audiência, ele falar numa live, mas não falar para esse pessoal. É um bando de urubu esperando uma carniça. Então, aí eu acho que ele poderia usar uma estratégia mais inteligente. Sobre os 700, são mais de 700 bilhões já de dívida contraída com esse apoio emergencial que o Brasil está tendo. Não é novidade para ninguém, não vai aguentar. Esse dinheiro está saindo de algum lugar. Agora entrou num bico de sinuca, isso tem que acabar. Agora os governadores percebendo isso, eles pressionam para o lockdown, para fechar, para criar problema, para ver se isso tudo vai desidratando, porque eles só têm uma missão. A missão deles é desidratar a popularidade do governo Bolsonaro. Eles só pensam neles. Alô, ouvinte da Jovem Pan, os políticos só pensam neles. E você ainda tem que aguentar o Rodrigo Maia ontem falando que ficou provado que o povo quer votar em política, em quem faz política. Ele não entendeu ainda que político como ele a gente quer ver na cadeia, não é fazendo política. E outros que foram eleitos, infelizmente, deveriam estar na cadeia se esse Brasil fosse sério, se a justiça fosse séria e eficiente, mas não é, infelizmente. Então, sobre os 700 bilhões é realmente um preocupante. Agora, sobre os ministros, o dia que o Paulo Guedes sair, nós vamos ver alguns aqui, inclusive até o Jesse dizer, eu não falei, Padilha, que o Guedes ia sair, porque eles falam isso já desde o segundo mês. Uma hora vai sair. E quando sair, essa turma que, não digo que é o Jesse, não, só fiz um comentário aqui porque o Jesse outro dia disse que ele sairia. Mas a maioria da turma aí, que fala que vai sair, vai vibrar, ele saiu. Então dar bala para a torcida, e eu acho que o Bolsonaro devia agir um pouquinho com mais estratégia nesse sentido. Vamos lá, então, eu ia passar para o Adilson Brevilhero, vou passar para o Fernando Jesse, já que ele foi citado aí. Fernando, vai com você. Eu fico muito contente com a evolução política que o Padilha vem tendo nos últimos tempos. Talvez seja o convívio conosco aqui. Uma grande pessoa está aí evoluindo. Isso é bacana, né? O que nós dissemos é o seguinte, é lógico que não tem dinheiro que vá aguentar esse estrago todo que essa pandemia fez aqui no nosso país. O Brasil tem aí uma reserva internacional muito grande, mas, infelizmente, nós não podemos usar, não podemos sair usando dinheiro de qualquer jeito. Nós temos leis aqui que regulamentam isso. E isso, sim, precisa ser visto. Agora, nós precisamos salvar as empresas que dão dinheiro, os pequenos e médios, já vem batendo nessa tecla há muito tempo, né? Precisamos aí organizar tudo isso. Com relação a... Você comentou o negócio do nosso presidente, o Padilha tem razão, você também tem razão. É lógico, eu também sempre falei isso, precisa melhorar a estratégia,
precisa parar de ficar fazendo esses discursos ali no famoso quebra-queixo que neles falam, isso não resolve nada, tem que colocar num ambiente controlado, tem que falar ali realmente, e dar um passa-reto nesse pessoal aí que só quer a desgraça do país. Isso é verdade, não tenha dúvida. Agora, quando eu citei que o Paulo Guedes ia sair, muito a contragosto meu, viu? Muito a contragosto. Porque tem muitas pessoas aí que torcem para o Paulo Guedes sair, mas, infelizmente, muito do que ele vem projetando e organizando não vem dando certo. Mas não é por conta dele, não é por conta do presidente, não. É por conta desse alinhamento com essa cambada que nós temos lá no Congresso, que, infelizmente, depõe contra o país. Muito bem, vamos lá então com o comentário do Adilson Brevileri. Adilson, é com você. Olha, o Jesse, na verdade, o que o repórter, o que o jornalista quer? Ele quer que a matéria dele, que a notícia dele, seja vista com o maior número de pessoas possível. E quando você tem um produto como o nosso presidente Jair Bolsonaro à sua frente, eles não perdem, o Padilha acabou de dizer nas suas palavras, eles não perdem a chance de poder arrancar, de alguma forma, uma nova polêmica, uma nova fala que pode dar o que falar, né? A gente está cansado de saber, quando é uma determinada pessoa do lado de lá que fala uma determinada coisa, a coisa passa em branco, não aconteceu nada. Se é alguma coisa que um PT fez, que um cara da esquerda fez, tudo bem. Agora, quer ver, se fosse o presidente que tivesse feito a mesma atitude, ou até um pouco a menos do que a própria atitude do contrário, aí vira um estardalhaço, né? Porque tudo que o presidente fala é polêmico, tudo que ele se manifesta é o contrário, é para dar notícia, né? Agora a gente está careca também de saber, desde o momento que ele se candidatou a presidente, que ele é um cara polêmico, é um cara autêntico, ele fala mesmo, ele não tem papas na língua. E, na verdade, a população gosta disso, porque sabe que é um cara peitudo, que é um cara corajoso, que é um cara destemido. Agora, o que a esquerda também quer é ver mais rápido possível o Paulo Guedes sair do Ministério da Economia, porque aí acho que vai enfraquecer o Bolsonaro. Na verdade, o próprio presidente, nessa manifestação lá no Rio de Janeiro, ele disse que nenhum presidente está na marca do pênalti, que nenhum ministro está na marca do pênalti, que nenhum ministro está ameaçado de deixar o seu ministério. Mas a imprensa insiste em dizer que tem alguém querendo sair, que tem alguém querendo brigar, que tem alguém querendo... para dar polêmica, para poder dar notícia e também enfraquecer o nosso presidente, que não vai acontecer, né? E olha só, nas eleições do último domingo, ficou evidente que o PT passa por uma crise histórica desde que a Lava Jato revelou os escândalos de corrupção. Pela primeira vez na história, o Partido dos Trabalhadores terminou as eleições de 2020 sem comandar uma capital do Brasil sequer. O marco foi alcançado após a derrota de Marília Reis, no Recife, e de João Coser, em Vitória. Adolfo Padilha. Que a gente fala aqui, o PT é uma organização criminosa, né? Ele teria que ser eliminado entre os 33 partidos diante de tudo que aconteceu com ele. Claro que quando a gente diz isso, tem pessoas no PT que merecem estar em outra agremiação, mas infelizmente a sigla PT hoje significa corrupção, significa tudo que a gente já viu que aconteceu de errado na política brasileira. O PT oficialmente foi substituído esse ano, se você analisar bem, pelo PDT e pelo PSB, como os principais representantes da esquerda. Só que a gente tem que registrar aqui que todos eles perderam muito em relação às últimas eleições. Todos os partidos que têm uma certa ligação à esquerda, eles perderam muito. E quem cresceu muito foi o MDB, né? Como sempre, o PP, o PSD, o PSDB e o DEM. São partidos que se dizem de centro. Mas, na verdade, lá em Brasília não tem esquerda, tem os radicais da esquerda, esses são eliminados de cantinho. O resto é tudo igual. Eles organizam e combinam o que vão fazer para se beneficiar e ferrar o adversário em comum que eles têm. Em Brasília é assim que funciona. Diferente do que a gente fala aqui, viu, Jess? 33 partidos, ideologia de esquerda, centro-direita, centro-esquerda, direita. Lá não tem nada disso, não. Os radicais de direita são colocados no cantinho, de esquerda no outro, e aquela turma toda da Baiana lá se organizam e fazem tudo de forma combinada. Muito bem, Adilson Brevileri, vamos lá. Olha, eu acho o seguinte, demora, mas acontece, né?
É inacreditável que alguém ainda nesse país, que passar o que nós estamos passando por conta dos mandos e desmandos que o PT fez nesse país, do estrago que ele fez nesse país, achar que alguém ainda pode votar em candidato do PT, né? A gente está assistindo a derrota de quem plantou o que está colhendo. Ainda 4 municípios no Brasil conseguiram deixar o PT ainda no comando. Agora, eu acredito que na próxima eleição a gente não vai ver nem mais nenhum petista ganhando eleições municipais nesse país aí inteiro, né? Bom, se vocês forem ver bem, hoje nós não temos nem mais a direita radical e nem mais a esquerda radical. Nós não temos nenhum partido que representa. Por quê? O PT foi destruído nessas eleições. O PSL, que seria o partido da direita, vamos dizer assim, pura, não conseguiu absolutamente nada com a dinheirama toda que tinha. Quem venceu as eleições municipais, e isso sim é refletido lá no Congresso, foi o fisiologismo, foi o governismo, foram os interesses mútuos, que não são os interesses da sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, quantos projetos de relevância mesmo nós conseguimos aprovar nesses 2 anos? Ah, Fernando, mas foi por conta da pandemia. Ué, mas os deputados estavam ali em situação offline, vamos dizer assim, né, à distância. Não poderiam ter votado? Não poderiam ter criado alguma coisa ali para resolver o problema? Infelizmente, não. Nós não tivemos a reforma tributária, nós não tivemos a reforma administrativa, nós não tivemos aí a reforma política, que é tão necessária, a famosa, todo mundo sabe que eu sou um grande defensor do voto distrital, mas infelizmente não conseguimos chegar a nada disso. E mais uma vez, o que nos preocupa é que, infelizmente, a parte do que realmente interessa, que é você votar na pessoa sabendo quais são os seus ideais, o que ele deseja, o que ele almeja, isso aí ficou de lado. O que interessa realmente é o que o Padilha disse agora há pouco, mas todo mundo fala, todos nós falamos, cada um quer saber do seu. E, infelizmente, hoje começaram as eleições 2022, e o Brasil que fique em segundo plano novamente. Vamos lá, então, encerrar o programa de hoje. Adolfo Padilha, muito obrigado pela sua participação. Fernando Gessi, também Adilson Brevillieri. Valeu, um grande abraço para todo mundo. Até o nosso próximo encontro.